Olá, a paz do Senhor, para você que é minha cliente, né? Você que eu atendo, a minha linda do coração, que eu ajudo nas suas emoções. Você que por acaso está passando nesse canal, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou terapeuta Tânia, que trabalho no campo das emoções. Também sou missionária e trabalho também no campo das emoções com libertação, ou seja, né? Curando feridas emocionais, curando traumas emocionais e também espiritual. Mas o que tem a ver as emoções com o espírito? Bom, vamos lá, eu vou te explicar um pouquinho para você entender mais, tá? Então eu quero falar um pouquinho sobre a batalha na mente, mas tudo começa como? Vamos lá. Segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a nossa bússola de vida, né? Ela diz que nós somos um ser cricotômico, ou seja, é um conceito teológico que divide a natureza humana em três partes: corpo, alma e espírito. A cricotomia é a crença que o ser humano é composto por corpo, uma soma, a parte física do ser humano, que é mortal e perecível. A alma é o psique, é a parte emocional, psicológica do ser humano, que é a sede das emoções, pensamentos e desejos. O espírito é pneuma, é a parte, desculpa, espiritual do ser humano, que é a sede da consciência, da fé e da comunhão com Deus. Então vamos lá. Uma aguinha com limão aqui para refrescar. Vamos lá. Algumas passagens bíblicas, né, que apoiam a cricotomia, que inclui, vamos lá, vou deixar para vocês em 1 Tessalonicenses 5:23, tá? Estou falando da palavra de Deus. O próprio Deus de paz vos santifique completamente, vos santifique completamente, e todo o vosso ser, que são espírito, alma e corpo, seja preservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui já fala, né, que nós somos corpo, alma e espírito. Tem mais um também que eu vou deixar para vocês, Hebreus 4:12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma, ou seja, a mente, o psique e do espírito, das juntas medulas, que define os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, juntas e medula são corpo. Então, duas bases aqui bíblicas, que nós somos um ser cricotômico, ok? Então, vamos lá. A cricotomia tem implicações, né, teológicas importantes, né, que inclui a natureza humana, que é complexa e multifaceta. A salvação envolve a redenção de todo ser humano, incluindo corpo, alma e espírito, ou seja, o ser todo, alma, corpo e espírito. A comunhão com Deus é possível através do espírito, que é a parte do ser humano que nos conecta ao divino, ou seja, o que nos conecta a Deus é o espírito. Nós temos comunhão com Deus através do Espírito. Nós falamos com Deus através do Espírito. Jesus Cristo é o nosso mediador entre Deus e entre nós. Ou seja, isso é uma outra situação que depois eu vou explicar melhor, né, dentro da palavra de Deus. Porque Jesus Cristo agora é nosso mediador. Para quem não conhece a palavra de Deus, eu vou fazer um vídeo explicativo sobre isso, tá ok? Então vamos lá. A comunhão com Deus é possível através do Espírito, né? E vamos lá. O corpo humano é uma máquina complexa e fascinante, de maneira incrível, que é esta visão geral do corpo humano e como ele funciona. Então, o nosso corpo humano é incrível, né? Mas a palavra de Deus diz em Gênesis
que o Senhor Deus nos fez do barro, né? Ele fez primeiro Adão, depois tirou da costela de Adão a mulher. Deu o sopro de vida, que é a alma vivente, que é a vida, e o espírito também. Então vamos entender mais um pouquinho das emoções. Eu acho que a câmera, acho que agora está melhor. Vamos lá, vamos entender um pouquinho das emoções. O que são as emoções? Está relacionada às intenções sociais, como empatia, simpatia e ciúme. Funções das emoções: adaptação. As emoções ajudam-nos a adaptar-se ao ambiente e a lidar com os desafios. Motivação. As emoções nos influenciam as nossas escolhas e ações. Presta bem atenção. As nossas emoções nos influenciam em escolhas e ações. Ou seja, aí já vem um pouquinho também da mente espiritual. Porque dependendo das nossas emoções, o nosso campo espiritual vai estar minado. Vamos lá, deixa eu explicar melhor. A batalha na mente, como é que ela começa? Ela começa tudo lá no inconsciente. Vamos lá. Uma pessoa que, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que sofreu um abuso na infância, tá? E ela traz esse trauma dentro dela, ela carrega esse trauma dentro dela. Então, esse trauma vai gerar muitas ações na sua mente, no seu psique, nas suas emoções. Eu vou dar só 5 tópicos aqui, tá? A primeira ação é intimidação, ou seja, o fato de fazer com que alguém sinta medo, temor ou apreensão para coagir, controlar ou obter vantagens. Exemplo, uma pessoa que sofreu um trauma, né, lá no passado, como eu disse, um abuso. Então aquela pessoa, dentro da mente dela, das emoções dela, ela vai ter o trauma, né? O trauma de um casamento, ela vai muitas mulheres que sofrem isso não conseguem conviver, né? Ter um bom relacionamento. Não consegue ter uma família sadia, porque ela tem esse trauma. Então ela vai ficar sempre coagida e ela também vai coagir. Ou seja, através desse trauma, ela vai, digamos assim, as emoções dela vai querer que vamos lá. As emoções dela vai querer coagir a pessoa que está com ela. Como coagir? Através do ciúme, através do temperamento, através do medo, da raiva, da insegurança. Então isso é um dos tópicos. Segundo tópico, antecipação, que é uma ansiedade. Fazer algo sem direção. Aí ela começa a tomar direções ao contrário. Ela casa, mas ela não é feliz no casamento porque ela não perdoou a si mesma, porque ela se acha culpada por ela ter feito algo, mas depois eu vou chegar nesse tópico. E ela começa a controlar a pessoa que está com ela, com ciúme, com medo, com raiva, até raiva. Ela sente raiva até da pessoa que está com ela. Por quê? Porque ela tem uma ferida ali aberta que não foi cicatrizada. Desses tópicos, tá? Terceiro tópico, a autodepreciação. O que é isso? É uma desvalorização, tá? É uma crítica de si mesmo. Ou seja, eu não mereço esse casamento, eu não mereço essa família, eu não mereço estar aqui nesta posição, porque eu fui maltratada, eu fui abusada e eu não mereço isso. Então isso é uma autodepreciação. Quarto, vitimização. Essa pessoa, né, ela tem um processo de ser vítima do dano que ela sofreu. Então ela vai ser vítima daquele dano.
Porém, aquele dano ali, ela vai também tá sempre se colocando no lugar daquela vítima. Eu tive esse dano, eu sofri esse abuso, coitada de mim, eu não mereci, ou seja, ela vai se auto-sabotar, ter pena dela mesma, entendeu? E não consegue fluir em suas relações, no seu casamento, na sua família. E outra coisa também, crenças limitadas, que pode também estar embasado na vitimização, tá? Eu não posso, os pensamentos é esse, eu não posso, eu não sou merecedora, porque ela também se culpa. Ela não só culpa a pessoa que abusou dela, mas como ela também se culpa. Eu sou culpada porque eu acho que eu dei motivo, e fica se culpando também o tempo todo. Então ela não acha que ela merece. E o que acontece agora? Isso são nas emoções. Agora vamos lá no campo espiritual. A pessoa, ela não consegue enxergar Deus como seu amigo, como um pai, como uma pessoa, porque Deus, ele é uma pessoa que está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, porque é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, crescer em um só. Então não consegue entender que Deus está dentro dela. Pode até ir para a igreja, pode até cumprir todos os rituais na igreja, né? Celebrar tudo direitinho, mas não consegue se achar com Deus. Ou seja, um dia está bem espiritualmente, outro dia não está. Um dia está uma bênção na igreja, outro dia está mal-humorada, está com rancor. Tudo bem, todos nós temos momentos difíceis, né? Pois a palavra de Deus mesmo diz, no mundo tereis aflição. A palavra de Deus nos diz que seria tudo bem, né? Que seria mil maravilhas, então tem dia que realmente nós estamos ruins. Mas uma pessoa assim, com essas emoções ferida, ela não consegue ter uma vida constante na presença de Deus. Ou seja, ali ela está bem. Então, através das suas emoções, no campo espiritual, o inimigo, o adversário das nossas almas, que é o diabo, porque ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando quem possa agregar, ao nosso redor está o Espírito Santo de Deus, está os anjos do Senhor. E dentro de nós está o Espírito Santo de Deus, ao nosso redor estão os anjos do Senhor, né? Que o anjo do Senhor acampa os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e o livram. Então está ali, ao nosso redor. Porém, ao nosso derredor estão os anjos das trevas, o inimigo das nossas almas, o diabo mesmo, o adversário, ele está ali ao nosso derredor, urgindo como um leão, procurando quem possa tragar, assim diz a palavra de Deus. Então ele vai estar ali vendo uma brecha na sua vida, mas as brechas começam na sua mente, nas suas emoções. Como? Ele lê seus pensamentos? Não. O inimigo, ele não tem poder de ler nossos pensamentos. Porém, ele tem poder de colocar pensamentos sobre a nossa mente. Então, se nós já temos num campo emocional, lá na nossa mente inconsciente, um trauma, nós vamos fazer o quê? Pela reação, como eu acabei de já dei 5 tópicos aqui: crença limitada, vitimização, autodepreciação, enfim. Então, isso tudo traz uma reação, uma atitude. E ele está vendo a sua reação, a sua atitude. E ali, então, surge o que? Uma brecha. Como você não tem uma vida controlada integralmente com Deus, você fica, digamos assim, oscilando a sua fé, você vai começando a dar brecha, os anjos vão saindo sim ao seu derredor, mas Jesus já me libertou, Jesus já te libertou. Mas será que você tomou posse dessa libertação verdadeiramente? Se você não tomou posse, minha querida, minha amada, preste bem atenção que eu vou te falar. O adversário está sim ao seu redor, está sim colocando seta na sua vida, está sim, você está levantando um altar para o inimigo através das suas emoções. Mas como eu faço para que eu possa controlar, me sarar, me curar? Realmente, é a cura, através da cura que você vai ser transformada. Então vamos lá, vamos voltar para as emoções. Eu estou no campo
no campo das emoções, também no campo espiritual. Voltando para as emoções. Vamos lá. Aí você está com a sua, no seu inconsciente, está preso essa ferida. No seu inconsciente, você no seu inconsciente está esse trauma, tem essa ferida aberta. Porém, na sua mente consciente, que ela nos sabota, a nossa mente consciente, ela nos sabota por causa do nosso inconsciente. Aí você fala, mas eu sofri, né, esse abuso, mas eu já perdoei essa pessoa. Mas você tem tudo isso aqui que eu te dei, esses 5 tópicos: vitimização, crença limitada, autodepreciação, enfim, você tem isso tudo. Na realidade, você não perdoou e você não se perdoou. Essa ferida está aberta. Então, você precisa o quê? Fazer a análise, ver onde está, qual a causa do seu problema, tá? Através da livre associação, da análise, você colocar esse problema para fora, que está preso muitas das vezes, ainda mais quando se trata de um abuso, as pessoas não falam. Prende para si. E fica, já me libertei, mas na verdade não se libertou. Então você precisa de fazer uma análise, jogar para fora esse problema. E através dessa análise, você ressignificar. E como você vai ressignificar? Não tem outro, amado. Outra alternativa. Não tem outro processo a não ser pela palavra de Cristo. Porque Jesus é o que liberta. Jesus é o que transforma. Então, primeiro você vai ter que jogar esse problema para fora. Tirar lá do seu inconsciente, jogar. É o lixo que está ali na sua mente inconsciente, preso, cravado. Então, você vai ter que jogar para fora. Depois que você jogar para fora, você vai aprender a perdoar. Mas eu perdoo. Perdoar não é de boca para fora. Eu perdoei. Perdoar lá de dentro, lá do seu coração, do seu íntimo. Então, quando a pessoa perdoa verdadeiramente, ela é curada. A cura vem através do perdão. Não adianta você falar, eu perdoei, eu tenho pena, eu faço isso, eu faço aquilo pela pessoa, porque às vezes é até um conhecido, que você convive com essa pessoa, e você diz, já perdoei. Mas no fundo você fica com essa angústia, com essa mágoa, com esse ressentimento. Então você não perdoou, você está adoecida emocionalmente e espiritualmente. A sua vida não vai fluir nas suas emoções, muito menos no seu espiritual, porque você não liberou. Não tirou para fora, não limpou essa ferida, uma ferida. Se você bota uma gases, né? Bota um mercúrio, uma ferida mesmo, contaminada. Se você bota uma gases, um mercúrio e larga para lá, aquilo vai minar pus, vai minar, e você vai achar, não, tá tudo bem, daqui a pouquinho vai ficar curado, mas não tá, porque ela tá minando pus. Mesma coisa é aquilo que está no nosso inconsciente, na nossa mente, no nosso psique, na nossa alma, uma ferida aberta que está minando todos os dias, trazendo consequências para a sua vida emocional e espiritual. Então não está curado. Você precisa curar, você precisa se libertar. E quem liberta é a presença de Deus, é a palavra de Deus. Mas você precisa jogar para fora. Por isso que é bom fazer análise, por isso que é bom falar com o terapeuta, por isso que é bom falar com o seu pastor, com a sua pastora, com a pessoa que possa te ouvir, que possa te ajudar, que entenda também sobre as emoções para te ajudar, que entenda o espiritual, porque tem que investigar. Eu estou dando aqui um exemplo de um abuso, mas tem tantas coisas, uma traição, um abandono, tem tantos traumas, sabe? Uma rejeição. Então, eu estou falando de uma coisa só aqui, mas tem várias coisas, então precisa ser investigado. E através das suas emoções está ali levantando o altar para Satanás. Por quê? Porque ele está se alimentando
das suas emoções. Então, ele está te deixando toda confusa. Como assim? Exemplo, você não consegue, como eu já falei, progredir espiritualmente, você não consegue ter uma vida familiar feliz, você não consegue ser feliz dentro de você, você só vive de aparência. Só de aparência, porque você não está curado, você não está sarado, você precisa ser curada, sarada, tratada. Então é necessário você se tratar. Eu estou falando das emoções, tá, meus amados, minhas amadas? Porque também existe traumas, existe também, né, no nosso cérebro, né? Existe hormônios, existe células, né? Existe, né, como é que se fala? Ramificações no nosso cérebro, que pode ser alguma química que está faltando. É necessário, sim, né, você passar por um psicólogo, fazer o uso de medicação controlado, mas só por um pouco período, e é necessário fazer a terapia para poder ver, para poder ajudar, porque aí ajuda tanto, né, como na sua mente, no seu cérebro, né, nos hormônios que está faltando, nas células, né, que está faltando, que está doente, através da medicação, mas a análise vai te ajudar a ressignificar a sua história, o seu problema também. E com um curto período de tempo, porque, gente, eu não sou médica, eu sou só terapeuta e missionária, né? Eu fiz psicanálise, então, assim, já trabalhei sim, em hospital como enfermeira, em manicômio, e muitas das vezes eu já vi, né, que muitas das crises ali era espiritual. Então não adianta você ficar tomando remédio pro resto da vida, que a tua crise é espiritual e também é emocional. Não é só da mente, né? Não é só do cérebro, mas é emocional e é espiritual. Tem que tratar as emoções e o espírito. Então o remédio é só por um período de tempo para ajudar a ajustar as químicas. Mas acabou esse negócio de ficar o resto da vida tomando remédio. Isso não é bom, isso é ruim, isso é sinal que você não está curado nas suas emoções e muito menos no seu espiritual, amém? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, os sentimentos secundários, os sentimentos mais complexos como culpa, vergonha, orgulho, gratidão, isso é um sentimento secundário, tá bom? Sentimentos sociais, sentimento relacionado à interpretação social, como empatia, simpatia e ciúme. Adaptação, o sentimento ajuda a adaptar-se ao ambiente e lidar com desafios, né? Então, você, conforme está a sua motivação, conforme está as suas emoções, você sabe lidar com os sentimentos e com os desafios, porque nós temos desafio. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Você vai saber lidar. Agora, se você não está sabendo lidar com os desafios que você está vivendo, que você está sempre nesse mesmo embaraço, não consegue, é como se fosse, vamos dizer assim, uma linha, um carretel de linha, é quando desenrola e fica tudo enrolado e você não consegue desenrolar de jeito nenhum. Porque você precisa trabalhar suas emoções junto com o espiritual, tá bom? Porque ali também, nesse campo, o inimigo está agindo. Vamos lá. Então, sentimentos ajudam a regular nossos estados internos, né? Como a ansiedade, a raiva, como eu acabei de falar agora, dependendo do seu estado emocional. A alegria, sentir-se feliz, tristeza, eu já falei sobre isso, né? Vamos ver, estou falando aqui uns tópicos aqui importantes para você entender um pouco. Agora, o que a Bíblia nos diz sobre a mente humana? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 5 diz assim: porque, embora andemos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas das nossas milícias são carnais, mas poderosa em Deus para destruir as fortalezas, destruindo
destruindo as armas da nossa milícia. Não, peraí, me desculpe, irmãos. Queridas, eu me perdi, queridas. Destruindo-nos argumentos de toda altivez, se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todos os pensamentos e obediência a Cristo. Vamos lá, que eu vou explicar um pouquinho. Gente, muitas das vezes também, dependendo, tá, do que nós temos sobre as nossas emoções, o que nós vivemos no passado, o que estamos vivendo atualmente, pode sim trazer dano para a nossa vida espiritual, porque não conseguimos ter uma vida alicerçada em Deus. Não tendo uma vida alicerçada em Deus, pelo Espírito Santo, sermos guiados pelo Espírito Santo, estamos desobedecendo a Deus, porque estamos fazendo tudo conforme a carne. Agora vamos lá. Olha, tem gente que tem um gatilho, tá? Que esse gatilho pode ser lá do passado. E essa pessoa, ela tem vício em pornografia. Tá? Pode ser uma pessoa que foi abusada? Sim. Pode ser uma pessoa que teve um lar totalmente, digamos assim, disfuncional? Sim. Pode ter sim. Tá? Então ela vai achar um gatilho. E nesse gatilho, quando vem, né, aquela pressão sobre as suas emoções, o que vai aliviar, entre aspas, é um filme pornô. Aí ela fica viciada, porque tudo vicia, tá? Porque tudo abre uma porta para Satanás entrar e se torna um vício. E começa a ficar viciado. E aquela pessoa fica viciada em pornografia. Como também alcoolismo, tabagismo, enfim, drogas, né? Todo tipo de drogas, porque já vem de uma família disfuncional. Quando eu trabalhava no hospital, né? No hospital psiquiátrico, né? Manicômio, esse hospital também já não existe mais, fechou. Ele era um hospital que era para criança, né? Infantil. Só que ali a família abandonava eles, sabe? E aí eles cresciam ali e morriam ali. Então era misto ali, né? Era tanto criança como adolescente, como pessoas já maduras e pessoas que já morreram ali, porque eram abandonadas. Aí eu perguntava aquelas crianças, ficava muito com aquelas crianças, né? Com muita pena, que seguravam um colo e tudo. Aí eu perguntava sobre a família. E aí falavam, né? O pai era drogado, o pai batia na mãe, o pai era bandido, o pai estava preso, a mãe fugiu de casa. Enfim, criança cheia de traumas. Então tudo começa na infância, tá bom? E quando você tem trauma, quando você tem vício, quando você tem uma carência, você não consegue ter uma vida estabilizada em Cristo Jesus. Então você vive na carne, mas a palavra de Deus diz, mas poderoso em Deus para destruir as fortalezas do mal, as fortalezas da mente, a fortaleza das emoções, é a palavra de Deus. Mas como eu já disse, aquelas pessoas que têm um trauma, é bom fazer terapia, fazer análise, para jogar para fora aquele lixo, limpar aquela ferida, para que possa curar aquela ferida, tá bom? E tem que investigar o que está causando essa dor nessa pessoa, que traz esse misto, né, de desequilíbrio nas emoções, tá bom? Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então a paz de Deus pode guardar sim a sua mente, pode guardar sim o coração, mas para isso você precisa limpar a sua ferida, você precisa expor ela precisa ser espremida, ela precisa ser limpa, para que venha a paz de Cristo, para que você seja uma pessoa alicerçada em Cristo Jesus, tá bom? E também, né, e tem outros métodos também, através da oração, palavra, jejum. Fez análise?
começa com a oração, palavra de Jesus, tudo vai ser um aprendizado. Eu, por exemplo, como eu trato as minhas clientes, né? Eu sempre falo que o jejum, a oração, que a palavra é fundamental para a libertação, tá bom? Da mente, das emoções e no espiritual, né? Vamos lá, Romanos 12:2, que diz assim: não vos conformei a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe que você tem promessas. Deus tem promessas na sua vida. Deus quer fazer você uma criatura com vigor, com força, com alegria, com satisfação. Mas é importante que reforme a sua mente, não é? Com a mente de Cristo, que vença essa batalha na mente e no mundo espiritual. Então, estratégia, né, para vencer a batalha na mente, como falei, a oração, leitura da palavra, comunhão com outras pessoas, também é muito importante, tá? Deixa eu aqui abrir um parêntese. Gente, tem pessoas, né, não sou contra, quando há, como é que se diz? Vou dizer que quando há, gente, me perdoe, fugiu a palavra. Quando há ajuda, sabe? Quando há uma... meu Deus, fugiu a palavra, Senhor, misericórdia. Quando há, como se diz, ajuda, tá? Um grupo de ajuda, de recursos espirituais. Então, não sou contra quando uma pessoa fala, eu sou membro de uma igreja, mas que é pela internet, tá? Tudo bem, mas você tem recursos espirituais, você está inserida num grupo ali no WhatsApp, num grupo no Facebook, tem orações constantes, tem jejum, tem palestra, tem ensino da Bíblia. Se tem isso tudo, amém. Mas se não tiver, você precisa estar inserida numa comunidade, ou seja, numa igreja, tá bom? Para ter comunhão uns com os outros. Resistir o diabo. A Bíblia ensina que devemos resistir o diabo e as suas influências malignas, ou seja, consequência de não vencer a batalha na mente. Quando nossa mente está ferida, quando as nossas emoções estão presas em algo, não conseguimos vencer o maligno. Não adianta, mas tenho isso, tenho aquilo. Olha, eu só te dei 5 características, né? De uma mente fragilizada. 5, mas tem muito mais. Então, se você não está bem na sua mente, você não pode estar bem espiritualmente, de jeito nenhum. Você pode até estar bem um dia, mas no outro você já não está. No dia você é uma benção, no outro você está lá embaixo. Não consegue enxergar a Deus como seu amigo, como seu protetor, não consegue ter fé, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Escravidão ao pecado, como eu te falei, vício, né, pornografia, seja o que for, né? Sexo ilícito, tudo que é contra a palavra de Deus, né? É uma escravidão no pecado. Ou seja, ali tem um portal, uma porta aberta para o adversário das nossas almas, para o diabo controlar a sua vida, tá bom? Perca, né, de paz e alegria, né? Quando eu já falei também sobre isso, né? Que começa tudo na batalha com a mente. Dificuldade de relacionamento também, já deu exemplo. Bom, a expressão mente de Cristo é uma metáfora bíblica que se refere à mentalidade e perspectiva, à atitude de Jesus Cristo. É a forma de descrever a maneira como os seguidores de Cristo vêm pensar e agir e se comportar. Definição: a mente de Cristo é a mentalidade que Jesus Cristo demonstrou durante a vida na terra, caracterizada por humildade. Jesus se humilhou-se a si mesmo, tornando-se servo de todos. Filipenses 2:5-8.
amor, que Jesus demonstrou amor incondicionalmente por todos, incluindo dos seus próprios inimigos, né? Que é João 13, 34 e 35. Obediência. Jesus foi obediente ao Pai, mesmo quando significou sofrer e morrer na cruz. João 14, 31. A sabedoria de Jesus demonstrou sabedoria e discernimento em suas ações e ensinamentos. Mateus 11, 25 e 30. Passagens bíblicas. Algumas passagens bíblicas se referem à mente de Cristo, que eu já falei. Filipenses, né? 1 Coríntios, já falei tudo sobre isso, né? E outra coisa também que nós devemos também, que eu falo muito para minhas clientes, né? Fazer exercício físico ajuda, tá bom? Gente, não vai para academia, aquela academia que aqueles homens, aquelas mulheres só tá mostrando tudo, não. Mas faça uma caminhada, ou se for uma academia mais vazia, né? Caminhada, academia, né? Só para descontrair, tá? Mas realmente tem cada academia que misericórdia. Eu não sou fã de academia, eu não vou para academia. Mas faço as minhas caminhadas, eu tenho meus aplicativos onde eu faço em casa, tá? O meu pilates, a minha ginástica. Então, fazer é bom para a saúde, ajuda, é bom para a mente. Trabalhar o físico ajuda na mente, ajuda nas emoções, tá bom? Uma dieta também, tem alimento que é tóxico para nossas vidas, tá? Ainda mais enlatado, embutido, né? Fermentado, isso tudo é tóxico, isso mexe também com nossos neurônios, tá bom? Então, uma dieta básica também é muito bom, ajuda muito. Trabalhar respirações também, né? O diafragma, né? Inspirar, expirar, isso ajuda também, acalma a mente, tá bom? E é isso. Então é isso. São essas coisas que vai te ajudar na sua mente, nas suas emoções. Enfim, tudo. Essa aqui é a minha apostila, né? Uma apostila que eu mesma criei através de estudos, né? Que está disponível para meus clientes, para quem quiser fazer o curso para aprender mais, para se autoajudar ou também para ajudar outras pessoas. Tanto fala das emoções como do espiritual, tá? E vários vídeos também que são vídeos fechados, que só conseguem mesmo ter acesso quem é minha cliente, tá bom? Agora, se você quer, né, essa ajuda, eu vou te dar um recadinho para você. Olha, às vezes as pessoas ficam com medo, mas fazer terapia é muito caro. Gente, eu faço pela a obra de Deus, ou seja, eu faço para ajudar. Um dia eu precisei de ajuda, não tive condições de ter ajuda, quem me ajudou foi Cristo Jesus, e através dele eu fui liberta. Então eu quero agora, né, aquilo que Deus me deu, eu quero passar para outras pessoas, eu quero ajudar. Aquelas que podem dar uma ajudinha, vai dar, dá segundo, né, o seu coração, quando começar a fazer análise, é claro, né. E tem um precinho muito razoável para aquelas que podem ajudar. Aquelas que não podem, eu vou atender da mesma forma. Mas tem que realmente ser sincera no coração. E tem um curso também. O curso também é super barato, né? Eu já faço um pacote através do curso e através da análise, tá? Das terapias. E aí a pessoa já leva tudo e se sente muito bem, tá? Então, não é nada absurdo. Se você quiser, tá bom? É só entrar em contato, deixa aí nos comentários, fala comigo, deixa aí que eu te respondo, tá bom? Então, até o próximo vídeo, que Deus te abençoe, um beijo no coração.